que o próprio Mauro Cid diz não o ser, e não existe durante a instrução nenhuma testemunha que atribua qualquer minuta a Felipe Martins para além de Mauro Cid. Eu fico pensando, excelências, se Felipe Martins for condenado com isso. Se Felipe Martins for condenado com a palavra de Mauro Cid, que é tudo que existe, porque tudo que há nesse processo é Mauro Cid. Eu já bati muitas vezes nesse ponto. Não existe um depoimento para além de Mauro Cid. Não sai o nome de Felipe Martins da boca de mais ninguém além de Mauro Cid. Eu pergunto, o que eu vou falar para a filha do Felipe Martins, que tem 6 anos de idade, faz 2 anos que ele não a vê, por uma viagem que ele não fez. Ele está com tornozeleira eletrônica por isso. Jeffrey, ela tem 6 anos. Por que meu pai foi condenado a 30 anos de prisão? Porque o Mauro Cid falou que seu pai escreveu uma minuta do golpe. Pai, você tem... Doutor, tio, ela vai falar, tio, você tem a minuta para me mostrar? Não, ninguém tem. Mas o Mauro Cid falou. Condenar o Felipe Martins é condenar o Felipe Martins na palavra de Mauro Cid, que não tem credibilidade. Mauro Cid criou a minuta golpista. A minuta é dele. Ele escreveu a minuta do golpe. Ele apresentou a minuta do golpe aos comandantes. Mauro Cid criou Felipe Martins e eu vou provar. E eu vou provar. Eu pulei o slide porque havia sido indeferido pelo relator. Por isso que eu pulei. Interrogatório do presidente Jair Bolsonaro. O assessor que estava na reunião era o próprio Mauro Cid. Almirante Almir Garnier. Tá 22 ali, mas é 25, tá? Eu errei, tá a data, ó, 10/6/2025. Almir Garnier, o assessor que apresentou os considerandos foi o próprio coronel delator. Então nós temos o presidente Bolsonaro e o almirante Almir Garnier falando que quem apresentou na famosa reunião do dia 7 a minuta com considerandos foi o próprio Mauro Cid. Inclusive, ministros, hoje da oração do exatamente assim, que o general Mário havia dito em determinado momento que o Mauro Cid estava em uma reunião importante no dia 7. Bingo! É a reunião que ele estava com os comandantes apresentando os considerandos. Ministro Zanin, com o máximo respeito a Vossa Excelência, só para justificar, no início eu fiz uma questão de ordem, tenho muito respeito por Vossa Excelência, e já disse isso várias vezes. O senhor é motivo de muito orgulho para nós advogados. E o senhor, quando da Operação Zelotes, o senhor em 2009, o senhor criou uma tese doutrinária que é maravilhosa e eu invoco para este caso, que é a tese da minuta. À época se discutia a circulação de uma minuta provisória apócrifa. E Vossa Excelência acertadamente colocou em sua defesa que foi aceita, por isso eu utilizo aqui com o máximo respeito que tenho por Vossa Excelência, de que a minuta que se imputa nestes autos a Felipe Martins é ainda mais imprestável que aquela, porque esta sequer circulou. Esta simplesmente foi apresentada por Mauro Cid e ficou retida com Mauro Cid. Tanto é que a perícia encontrou essa minuta no celular e no computador do Mauro Cid. Então se imputa a Felipe Martins uma minuta como aquela das Zelotes, apócrifa, sem origem. É disso que se trata, ministro Alexandre de Moraes. Por isso da importância é, para nós, advogados, motivo de muito orgulho disso. E o presidente Bolsonaro, ele acertadamente disse isso. O presidente Bolsonaro falou a verdade aqui. O almirante Garnier falou a verdade. Excelências, 78 terabytes de análise aqui. 78 terabytes. Sabe o que eu tive que fazer? Eu aluguei um computador Google. Precisei locar uma super máquina a conseguir analisar os 78 terabytes. Excelências, eu nunca vi isso na minha advocacia, nem na advocacia do mundo. Os dados que constam do link, eles têm limite de banda por usuário. E só baixa em download 50 mega por minuto. Um arquivo que um computador normal demora 10 minutos para baixar, nos arquivos dos autos demoram 2 dias. Porque quando inseridos ao link, colocaram limitação de banda. Então vejam o que sofremos para encontrar
que o verdadeiro golpista se chama Mauro César Barbosa Cid. O ministro Alexandre de Moraes desmascarou o Mauro Cid. Ministro, Vossa Excelência entendeu o que o Mauro Cid estava fazendo. O ministro Alexandre de Moraes desvendou o que estava acontecendo com o Mauro Cid. Mauro Cid estava escondendo pessoas. Eu lembro muito bem da sua fala, ministro Alexandre de Moraes. O senhor disse ao Mauro Cid, o senhor está protegendo pessoas. E ele estava. Essa data que está no slide, 28/11/2022, é a data que a minuta surge no celular do Mauro Cid. Mauro Cid tem 2 celulares, diferentemente do que diz a PGR com relação a Felipe Martins. Ah, Felipe Martins deixou um celular parado e viveu com outro. Cadê? Não existe. Nunca a PF, nunca a PGR disseram que Felipe Martins tem mais de um celular. Nunca. Diferente do Mauro Cid. O processo coloca 2 celulares na mão do Mauro Cid. Mauro Cid fotografou essa minuta e mandou pro número dele, do número dele para ele. E sabe o que ele disse na delação dele, ministro Zanin? Que nessa data, que é uma data importante ao caso, nessa data ele estava no Rio de Janeiro. Só que o ministro Alexandre de Moraes descobriu que essa data, Mauro Cid estava na reunião dos Kid Preto. Essa data do dia 28 de novembro é uma data muito importante, porque o Mauro Cid, ele se encontrou com Kids Pretos, e nessa reunião, Mauro Cid apresentou essa minuta golpista. E como que eu provo isso? Do celular dele. E nessa reunião, olha as datas, está no celular dele. No dia 28, ele fotografa essa minuta de um celular e manda para outro. E ele escreve de madrugada, do dia 28 para 29, a carta aos comandantes para pressionar golpe de Estado. A carta aos comandantes, que tem general 4 estrelas preso, foi o Mauro Cid que escreveu, está no celular dele. Ele rabiscou essa carta 2 da manhã, do dia 28 para o dia 29, no mesmo dia que ele fotografa a minuta apreendida no celular dele, que a denúncia imputa em Felipe Martins. Nunca encontraram minuta com Felipe Martins. Essa minuta foi encontrada no celular Mauro Cid. E tem a data que ele fotografa essa minuta. E tem a data que é no mesmo dia que ele escreve aos comandantes. Cid pressionou os seus comandantes para dar um golpe de Estado. Manda as observações, Mauro Cid escreve para outro coronel. Porra, irmão, apaguei essa parada. Não combinamos de apagar? Mauro Cid esteve pessoalmente na reunião, que Felipe Martins não esteve. Mauro Cid mostrou a minuta que ele escreveu, perguntou se alguém queria fazer observações. Mauro Cid escreveu a carta de pressão aos comandantes. E tudo se atribui a Felipe Martins. Por quê? Porque Mauro Cid cria Felipe Martins a jogar essa responsabilidade. E do início eu disse, do que é que nós estamos nos defendendo? A denúncia coloca as datas importantes a Felipe Martins. Eu saio dessa tribuna ao final, hoje, satisfeito em ter provado que Felipe Martins é inocente, todos os senhores compreenderão a inocência dele. A denúncia começa, Felipe Martins, no dia 18/11, esteve com o presidente Bolsonaro apresentando minuta do golpe. Dia 6/12, esteve com o presidente Bolsonaro mostrando minuta do golpe. E dia 7/12, Felipe Martins se reúne com os comandantes das forças e apresenta a minuta do golpe. Essa é a denúncia. Porém, nas alegações finais, isso muda. Nas alegações finais, a data do dia 18 vira dia 19. A data do dia 6 desaparece. As alegações finais não fala mais do dia 6. Por que não fala do dia 6? Porque não tem registro de entrada no dia 6. Então, alegações finais, presumo que seja um pedido absolutório tácito. Alegações finais não fala do dia 6. Insiste no dia 7, mas inclui o dia 9. Só que o dia 9 é o dia que houve uma reunião com o general Teófilo, e o general Teófilo foi absolvido, inclusive. Então, alegações finais traz uma data nova, uma novel data a imputar a Felipe Martins, do dia 9, que Felipe Martins, o general Teófilo e o presidente Bolsonaro estiveram juntos no dia 9, a tratar de minuta golpista. O general Teófilo foi absolvido, comprovadamente estando nessa reunião, porque nada foi tratado de minuta golpista. Então, Felipe Martins, por óbvio, também não participou de discussão golpista
junto com o Teófilo, já que Teófilo foi absolvido nessa data. E o dia 18, então, a denúncia diz que é tudo aqui no dia 18. Dia 18 é a primeira reunião do golpe. O próprio PGR coloca essa primeira data com minuta do golpe. Alegações finais mudam o dia 18 para o dia 19. Então, vamos considerar o dia 19 nesse momento, porque eu não posso deixar de defendê-lo. O dia 19, excelências, é o dia que tem um registro de entrada. Registro de entrada, Felipe com FE. E olha só que importante que é isso daqui. Por isso que eu falo desde o início de comportamento governamental ultrajante. Essa planilha que nós estamos vendo, ela não é uma planilha original. Durante a instrução, eu perguntei para o delegado Shor, que planilha é essa? Ele falou, não, nós escrevemos. Ou seja, nós não temos a original. A original nós temos que presumir que ela existe. Ou seja, a Polícia Federal diz pegar documentos do GSI, de registro de entrada, e transformar manuscritos do GSI em uma tabela. Então essa tabela foi feita pela Polícia Federal, porque o GSI disse que os registros eram manuscritos. E Felipe Martins hoje está sendo acusado de ser golpista, porque o nome dele tem entrada, mas não tem saída nesse dia 19. Acontece que, assim como eu disse desde o início, de novo, excelências, documento oficial do Diário Oficial da União. Vejam só que processo nós estamos. Que processo nós estamos? Usam para acusar uma planilha que tem o nome do Felipe escrito FE. Usam para acusar uma planilha que tem FE. Porém, a defesa particular usa um documento oficial para defender. Esse documento que está na tela é uma lista oficial publicada em Diário Oficial da União no GSI do governo Lula. Essa lista é do Diário Oficial da União do governo Lula, que não tem o nome do Felipe Martins no dia 19. É disso que nós estamos nos defendendo. Jeffrey, mas espera lá, a Polícia Federal errou? Não. A Polícia Federal foi induzida a erro pelo Mauro Cid, ministro Zanin. Ministro Alexandre de Moraes, sabe quem tinha um controle da listagem de ingresso do Palácio do Alvorada? Mauro César Barbosa Cid. Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, por uma lista feita por Mauro Cid. Felipe Martins está sendo denunciado por minuta que não existe, encontrada no celular de Mauro César Barbosa Cid. Por registros de entrada que Mauro Cid é quem fazia. Mauro Cid manipulou os registros de entrada. Mauro Cid incluiu o nome de Felipe Martins nos registros de entrada das datas que ele queria se excusar. E como o ministro Alexandre de Moraes percebeu, ele queria proteger pessoas. Só que Mauro Cid não tem o controle de documentos oficiais publicados em Diário Oficial da União. Mais uma vez, a acusação utiliza documentos imprestáveis, extraoficiais, e a defesa usa documentos oficiais. Usamos documentos oficiais para provar que Felipe não viajou. Estamos usando documento oficial para provar que Felipe Martins não esteve na reunião do dia 19. Porque o dia 18 agora a PGR diz que virou só um jantar que não é importante. O dia 18 não existe mais nas alegações finais. Virou dia 19. Então, não há como dizer para mim, para o Brasil, para o mundo, que não há dúvida razoável. No mínimo, dúvida razoável há. O dia 6 tem isso aqui de prova, um slide preto. Porque de fato não tem mais nada do dia 6, a PGR desapareceu com o dia 6 de dezembro, porque não tem registro de entrada, não tem depoimento, não tem reunião, não tem nada. Terá que ser absolvido o dia 6, porque ele consta da denúncia. Se ele consta da denúncia, a PGR não sustenta a condenação do dia 6, terá que ser absolvido, porque não há nada no dia 6, e nós, durante a instrução, provamos que dia 6 não há registro de entrada. Por isso, a absolvição do dia 6 ela é certa. E o dia 7 é o dia nevrálgico da acusação. O dia 7 é o dia nevrálgico, é o dia que o general Mário, segundo a PGR, diz que Mauro Cid esteve em uma reunião importante. O dia 7 é o dia mais importante da acusação.
O dia 7 seria o dia que Felipe Martins mostrou a minuta golpista aos comandantes. É o dia 7. O que nós temos no dia 7? De novo, uma planilha manuscrita que foi entregue para a PF, e a PF transformou essa planilha que recebeu do Mauro Cid nessa planilha aqui. Mauro Cid entrega uma planilha de registros de acesso no Palácio da Alvorada à PF, a PF transforma nessa planilha aqui e diz que isso aqui é a verdade. Porém, excelências, o nome do Felipe está errado de novo. E Mauro Cid não consegue sustentar o dia 7. Mauro Cid dá 4 versões sobre o dia 7.